Olá pessoal, esse é mais um Conversa Paralela. Na última conversa, nós vimos a teoria geral dos contratos. Nós vimos que os contratos eles se constituem num acordo de vontades entre duas ou mais pessoas. Hoje nós veremos a classificação dos contratos. Pois bem, os contratos eles se enquadram ou se classificam conforme sejam as obrigações que os originam, das obrigações que representam, dos ganhos ou vantagens que podem trazer as partes, da contraprestação e sua realidade concreta, dos itens ou requisitos exigidos à sua formação, do papel que significam ou representam na relação jurídica, do modo em que executa o contrato, da sua previsão ou regra legal e do interesse que a pessoa tem com quem se contrata. Disso tudo temos contratos unilaterais ou bilaterais, contratos consensuais ou contratos reais, contratos aleatórios ou comutativos, contratos onerosos ou gratuitos, de execução imediata, diferida ou sucessiva, contratos escritos ou verbais, contratos por ato solene e não solene, contratos de adesão ou contratos paritários, contratos principais e acessórios, contratos nominados ou contratos típicos, contratos atípicos ou inominados. Vamos ver cada uma dessas situações contratuais a partir de agora. Contratos consensuais são os contratos que o simples consentimento das partes o torna perfeito, pleno e acabado. Consideram-se aperfeiçoados pela simples proposta e aceitação. Um exemplo, eu chego à padaria e digo: quanto custa 100 gramas de pão? O atendente me repassa o valor, X reais. Eu respondo: ok, para mim está ótimo. Isto é um contrato consensual, é um exemplo de contrato consensual, um exemplo prático. Contratos reais são aqueles que se aperfeiçoam quando, além de ter havido a fase do consentimento, como falei agora, ocorre também a entrega da coisa objeto da negociação. No caso do pão eu digo: eu quero 100 gramas de pão por esse valor. O atendente me repassa a mercadoria e eu lhe repasso o valor. Eis um exemplo de contrato real. É um contrato que de fato ocorreu na prática. Ele se aperfeiçoou, ele se realizou na prática. Contratos comutativos são os contratos onde as prestações de todos os contratantes são certas e determinadas. Cada um dos contratantes recebe ou entende que está a receber uma contraprestação mais ou menos equivalente ao que prestou. Ou seja, aluguel, por exemplo. Eu pago certa quantia e em troca posso morar. Outro exemplo é a compra e venda de algo. Por exemplo, um televisor. Eu pago certa quantia, mas em troca recebo um televisor de última geração. Houve uma comutação, ou seja, uma troca. Contratos aleatórios são aqueles em que uma ou mais partes depende de um caso fortuito, ou seja, depende da sorte, de fortuna, no sentido de ser agraciado pela própria sorte, de ser afortunado. É o risco. Exemplo, contrato de seguro de carro, jogo da Mega, aposta, sorteio, etc. Contratos unilaterais é aquele onde somente uma das partes assume obrigação. Exemplo, eu me obrigo a doar metade dos meus bens a certa instituição filantrópica. O contrato envolve duas partes, eu e a entidade filantrópica. Todavia, somente eu sou quem tem de cumprir a obrigação, qual seja, doar metade dos meus bens para essa instituição filantrópica. Contrato gratuito é aquele onde somente uma das partes é beneficiada. Por exemplo, determinada pessoa assume a obrigação de me doar metade de seus bens. E eu, que sou parte neste contrato, tenho como obrigação apenas receber tais bens doados, independente se sou pessoa física ou entidade filantrópica, por exemplo. O fato é que a minha participação no contrato é a de não dar uma contraprestação em troca da doação, mas simplesmente ser parte no contrato como receptor de uma vantagem. É um contrato onde não há uma vantagem econômica em troco da vantagem que me é repassada. Contratos onerosos
são aqueles que, como nos contratos comutativos, ou seja, onde há uma troca, cada parte leva uma vantagem a seu benefício. Exemplo, pagou uma alta quantia em dinheiro, em troca recebeu um carro de luxo. Há ônus, ou seja, há custo, há envolvimento de valores econômicos. Eu fiquei sem o meu dinheiro, mas recebi o carro de luxo. A outra parte ficou sem o carro de luxo, mas agora tem uma quantia em dinheiro. Contrato de execução imediata ou diferida. São aqueles de prazo único ou certo. Exemplo, pagarei, na data da assinatura deste contrato, a quantia de X reais pelo negócio jurídico celebrado. Contrato de execução sucessiva. Pagarei, pelo negócio celebrado, 10 parcelas de X reais, todo dia 20 de cada mês, de forma ininterrupta, sucessiva, até a quitação da última parcela. É um contrato que ele vai se aperfeiçoando sob a forma de prestações ou contraprestações sucessivas. Contrato solene. Solene vem de solenidade, ato público que reclama a atenção das pessoas, e um dos seus requisitos é justamente o fato de ser divulgada a sua celebração, isto é, a sua publicidade. Um exemplo é o contrato de compra e venda por instrumento público, aquele que é feito lá no cartório de notas, onde o tabelião, ao lavrar a escritura, tem o dever de ler em alto e bom som, para todos os presentes, a escritura que relata o negócio jurídico que foi celebrado. O casamento civil é outro exemplo de ato solene, onde testemunhas, ouvindo em alto e bom som, fazem parte da divulgação do ato, deixando claro para a sociedade que tal contrato foi celebrado. Contratos não solenes são aqueles contratos onde a lei não exige forma solene, ou seja, não há uma forma especial. Portanto, contrato com uma empresa de energia elétrica seria um grande exemplo. Eu construo uma casa e peço à companhia de água e também à companhia de luz que instale os pontos de fornecimento, o ponto de fornecimento de água e o ponto de luz. Não há solenidade, não há a necessidade de publicidade deste ato, de lavratura de escritura por instrumento público, de testemunhas, etc. Não há formalidade. É a famosa alteração ou inclusão no sistema. Contratos escritos são aqueles contratos que só podem ser considerados existentes ou contraídos por terem sido positivados no papel, tais como a escritura pública de compra e venda lavrada no cartório de notas. Sociedade empresária registrada na junta comercial é um outro exemplo de contrato escrito. O registro de uma empresa na junta comercial comprova que haverá o exercício do direito de empresa por determinada sociedade empresária. Isso só pode acontecer através de um contrato escrito, registrado na junta comercial do estado de funcionamento da empresa. Contratos verbais são aqueles contratos em que uma pessoa contrata a outra para gerenciar ou atender ao interesse imediato seu e para isso se obriga a pagar certa quantia. Por exemplo, comissão pela venda de frutas numa feira. Contratos paritários é o contrato onde ambos os contratantes ficam em pé de igualdade, onde discutem cada parte do contrato que lhes interessa, inclusive com a outra parte contratante. Um exemplo é a própria compra e venda, a comissão, a distribuição de produtos, a negociação, a discussão sobre o interesse de cada uma das partes para então o contrato ser positivado, ele ser celebrado. Contratos de adesão são aqueles contratos onde um dos contratantes se obriga a tratar das condições que lhe são previamente ofertadas e impostas pela outra parte contratante, sem que se possa discutir ou alterar cláusulas. Exemplo, contrato de abertura de conta corrente, contrato de prestação de serviços educacionais em faculdades, contrato de plano de saúde. Contratos principais são aqueles contratos que não dependem de qualquer outro, ou seja, existem porque foram celebrados, independente de qualquer outra negociação. Por isso são principais. Um exemplo, contrato de aluguel,
contrato de empréstimo, etc. Contratos acessórios são aqueles que se originam do contrato principal. A sua finalidade é a segurança e a garantia do contrato principal. Exemplo: penhor, fiança. Vale lembrar que penhor é diferente de penhora. Penhor é bem dado em garantia. Penhora é bem constrito juridicamente como forma de se reaver dívida a ser paga, dívida geralmente em execução. Contratos inominados são aquelas transações que resultam de vários acordos ou ajustes e combinações entre as partes e que não foram previstos pelo legislador. Portanto, não lhes foi dado um nome específico. Essa atipicidade vem da ideia de que, para a celebração dos contratos, faz-se necessário muitas vezes que as partes façam um certo exercício de futurologia. Afinal de contas, a ideia que se tem do negócio jurídico, a ideia que se tem de celebrar um contrato para garantir o cumprimento daquele acordo por ambas as partes, sempre traz uma carga de previsão de futuro. Ou seja, se a outra parte contratante não cumprir, pagará a multa de X. Ou seja, eu já estou prevendo que, se não houver o cumprimento do contrato, há uma certa penalidade. Muitas vezes, essas previsões de futuro, isto é, essas questões que envolvem os contratos e que não podem ser todas previstas, acabam por fazer que os contratos tenham as suas nominações, isto é, as suas denominações apenas básicas. Outros contratos não previstos ou não mencionados pelo legislador, desde que não ofendam a regra jurídica, o ordenamento jurídico em vigor, também podem ser celebrados e se classificam como aqueles contratos que não levaram um nome anterior, isto é, não foram previstos pelo legislador, e o nome pode ser dado, inclusive, por quem está redigindo o contrato. Existem vários acordos, a exemplo do contrato de compra e venda de uma usina de álcool, por exemplo, com direito de recompra pelo vendedor e possibilidade de uso por certa quantidade de anos por esse vendedor da usina de álcool que ele acaba de vender, e ainda por cima, como ele tem que tocar a empresa, metade do lucro oferecido pela empresa, obtido com o exercício dessa empresa, será do comprador e metade será do vendedor, até que se implemente um prazo, que é o prazo mencionado no contrato, para exercer-se o direito de recompra pelo vendedor. Perceba que aparentemente há uma carga de complicação, mas não, é bastante simples. Eu vendo a empresa, mas não saio de lá. Recebo capital, vou exercer o meu direito de empresa por exemplo, 5 anos, e é claro que eu preciso de remuneração, é claro que eu vou participar dos lucros dessa empresa e combinei então 50%. A empresa não é mais minha, eu recebi dinheiro por isso, mas eu vou trabalhar lá, como se dono fosse, embora eu agora apenas exerça as minhas atividades ali por um período de 5 anos. Durante esse tempo, metade da quantia me pertence, a outra metade é de quem comprou a empresa. Ao final dos 5 anos, eu posso, com certeza, pagar o preço combinado pela empresa no término do prazo ou simplesmente entregar a empresa. Um contrato como esse, certamente, não poderia ser previsto pelo legislador, porque ele teria, então, de prever tantos outros tipos ou modelos ou espécies de contrato, de forma que optou-se, então, por classificar contratos dessa natureza e outros semelhantes ou até mais complexos como contratos inominados. Pessoal, valeu, beleza, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa paralela de hoje, onde nós falamos sobre a classificação dos contratos. Quem gostou, não se esqueça de clicar em gostei e inscrever-se para receber novidades. Até o próximo Conversa Paralela.